Buenos hermanos, hermanas, hermanes, meu nome é Roberto Simões, site O Contemporâneo. Estamos na última aula do nosso curso Política e Sociedade. A gente adentra então para discutir um pouco mais sobre as micropolíticas do poder com Deleuze e Guattari. Eles avançam com Foucault, né? Então, vimos que o mais importante do capitalismo é a criação da subjetividade de precisar de mais capital, seja em espécie, em dinheiro propriamente dito, mas também em capitais simbólicos. Por exemplo, na academia, o capital simbólico do mestrado, doutorado, pós-doc, livre docente, do banco, você ser do contínuo a gerente do banco, e assim sai. Em quartéis. Há então a criação de uma subjetividade da falta, de que há sempre algo que eu preciso alcançar e galgar. Isso é uma dívida infinita. Isso é causado, segundo Deleuze e Guattari, produzido por agenciamentos do poder. Em escolas, quartel, na TV. Vimos no yoga rapidamente na última aula. Ou seja, na organização de corpos docilizados. É assim que a gente vai ser, assim que no capitalismo se agencia o poder, sujeitando seus indivíduos em capitalistas. Alguém que vive numa cidade bárbara, é um selvagem, numa cidade despótica, a gente tem os servos, né, as pessoas que servem ao déspota, ou civilizados, como diz Deleuze e Guattari, ou bárbaros, como diz Deleuze e Guattari. Numa cidade selvagem, nós temos aí uma outro tipo de organização, né? Na despótica, os bárbaros, e na sociedade capitalista temos os capitalistas. Olha só que interessante, nós somos capitalistas. Capitalistas do yoga, então? Sim. E é disso que a gente vai bater um papo aqui. Como o agenciamento do poder, construído numa organização social capitalista, vem construindo yogis capitalistas, yogis sujeitados com aparelhos de captura do desejo, dos seus corpos, das suas consciências, organizando seus corpos de forma dóceis para a produção de mais capital, criando então a subjetividade da falta, que é o cerne do capitalismo. E assim, reduzem a nossa capacidade de afetar outros corpos e mentes e ser afetados por outros corpos e mentes. Dessa forma, ficamos num jogo meio sem pensar, de estímulo-resposta. Você não está entendendo isso? Pensa no Instagram, que não era nem do tempo de Deleuze e Guattari nem de Foucault. Mas você abre um Instagram para ver se teve curtida, teve comentário, e aí um estímulo, uma resposta, um estímulo, não tem espaço, não dá hiato para ter tempo de uma reflexão. Vem comigo no rolê que tem tudo a ver com meditação e yoga. E quanto o yoga capitalizado, entre aspas, o yoga sujeitado aos aparelhos de captura do capitalismo, contribuem com isso. Quantas vezes você vê que alguém dá aula de yoga e meditação? A meditação é justamente esse ato de espaço para pensar, para tornar os corpos não dóceis, mas selvagens, no sentido de cortar essas amarras de aparelhos de captura do desejo. Você está pegando a ideia, mas você não consegue explicar? Tá tudo certo, é isso aí. Como assim meus corpos dóceis? Cara, você coloca numa sala de yoga, como a gente falou no Foucault, e eu vou domesticar o seu corpo. Eu vou dizer para você como é que é o Trikonasana, como você deve pensar, o que você deve sentir, qual é o alinhamento do seu corpo. Você engessa, você dociliza corpos. E dociliza também consciências. Porque a prática meditativa de libertação pode ser enveredado para uma docilização de consciências também. Não é todo mundo namastê? Não é todo mundo não violência? O quanto isso não resigna corpos e consciências e mentes para capturarem os seus desejos. Eu não posso pensar isso, esse desejo eu não posso ter. Então é possível, não falo que todo yoga é, mas é possível pensar em yogas como servindo como um aparelho de captura do desejo de yogis, docilizando corpos, docilizando consciências,
tornando-os absolutamente alienados. Olha quantos yogis têm um discurso patético de dizer, não, eu não me envolvo com política, mesmo não gostando, porque isso é uma discussão densa. Se isso não é docilizar corpos e consciências, eu não sei o que é. Isso então reflete uma redução da capacidade de afetar e ser afetado, ou seja, há uma diminuição da sensibilidade, das sensações, das percepções, das experiências. Eu faço uma prática de yoga com mantras, pranayama, kriya, canto, meditação irada, bem conduzida. Mas é tudo bem conduzido. Tudo muito bem interpretado, não há uma vírgula fora, não há dúvida de nada, porque advém de uma escritura que é perfeita em si mesma. Se não há espaço para eu pensar por mim mesmo, meu desejo foi capturado. O espaço e ato para o diálogo foi absolutamente aniquilado nas práticas de yoga. E isso é, segundo Deleuze e Guattari, a organização em corpos docilizados e, portanto, também de tornar esses yogis apenas estímulo e resposta. O que é yoga? Yoga Chitta Vittani-Nirodha. E o que é asana? Estímulo e resposta. Faz pergunta e responde. Faz pergunta e responde. Não há tempo para reflexão, para a criação de novos modos de existir, novos modos de yoga, novos modos de meditação. São todos capturados, sujeitados os seus desejos aos discursos dominantes do yoga. O desejo, então, percebido aqui em Deleuze e Guattari, como... procurando uma caneta. Como... ele pensa assim, o desejo é aquilo que o agenciamento determina que ele seja. Peraí, como assim? Eu não tenho um desejo próprio? Não. O seu desejo é sempre aquilo que o agenciamento determina que você sinta. Eu não entendi, professor. Por exemplo, nós brasileiros temos o desejo por glúteos femininos, avantajados. Isso não é inato. Isso não é natural. Você não nasce com engramas neuronais de desejar glúteos alheios. O norte-americano, por exemplo, não tem esse tipo de desejo. Ele tem desejo por seios fartos, olha só. Onde se constrói a ideia de que glúteos femininos ou masculinos aumentam meu desejo. Isso é construído por agenciamentos que determinam o que você deseja. Ah, então eu tô fudido. Então, o rolê, vem comigo no rolê, é você criar o seu próprio agenciamento de desejo. Pegou o rolê, tiozão? É você, para tornar mais claro, se apropriar do yoga e criar você mesmo, a partir do seu yoga, rompendo as micropolíticas do poder, o seu próprio aparelho de agenciamento do seu desejo. E aí você cria, então, uma ficção para viver. Lembra o yoga? O yoga não quer acabar com Maya, a ficção, a ilusão. Tanto que Ishvara, Deus, é uma manifestação de Maya. Você quer acabar com a ignorância, a vidya. A ignorância de nem sacar quais maias, aparelhos de captura do seu desejo, você vive e determina sua forma de ter um rosto, e o Deleuze talvez chama de rostidade, o rosto do professor, o rosto do yogi, o rosto do brahmane, o rosto policial, o rosto do professor, o rosto, o gesto. Lembra que você não nasceu sabendo andar. Isso foi aprendido, demorou mais ou menos 1 ano para você aprender a andar, porque você olhou outros corpos andando. Se você fosse criado com cobra, você rastejaria, brother. Sister. O jeito de você andar é uma construção social. Aqui é um agenciamento que determina como você deve andar. Cria-se então uma subjetividade. Quer pensar a subjetividade como Maya? Pense.
Mas quais são as subjetividades que me atravessam e me fazem ter o desejo que eu tenho, que eu quero? É esse o rolê do yoga. Se o yoga tem um poder, é ser de resistência a essas micropolíticas do poder. E aí você, então, tomar as rédeas da sua vida, deixar de ser um cuzão, como no começo do Bhagavad Gita, Arjuna, e entrar na guerra, e entrar na batalha. Lembra que os dois filhos de Shiva, o criador do yoga, com a sua consorte Durga, é Ganesha, que é a sabedoria, e Skanda, o deus da guerra, do combate. Então, se há algum fruto do yoga, para a gente pensar no mito, é sabedoria e a guerra, e o combate. Não há como você fugir disso. Então, não há desejo separado dos agenciamentos. Então vem comigo, que até agora você tinha uma ideia, eu tenho certeza. Você não, talvez esclarecido, mas você sim. De que eu quero yoga para me libertar. E a pergunta é, mais importante, não é se libertar do quê? Os agenciamentos do poder. Porque não dá para se libertar deles. Mas é se libertar para quê? E a resposta é eu criar os meus próprios agenciamentos. Ou na linguagem do yoga, criar os meus próprios mayas, criar as minhas próprias ficções que curam. Me jogar longe do vale da alienação, de avidya. Porque mais tesudo do que o samadhi, uma experiência transitória do gostosinho, são os vivekas advindos de Maya. E não é coincidência que nas práticas de yoga se tem aniquilado, suprimido os momentos meditativos. E pior, quando os há, não tem um mínimo de diálogo. E pior ainda do que isso, não ter diálogo, é eu interpretar todas as sensações e percepções que os seus corpos e consciências que visitaram esse caos que é o samadhi. O samadhi desintegra você, desterritorializa para ficar em Guatari, para quando você retornar, voltar com novos pedaços de terra desse caos e construindo então a sua própria forma de existir e de viver. Mas quando você retorna de lá, já existe o Vedanta, que é perfeito em si mesmo, já é o Yoga Sutra, que é perfeito em si mesmo, textos tântricos são perfeitos em si mesmos, dizendo exatamente como você deve peidar, rezar, gozar, mantrar, pronunciar Isvara, Ishvara. Isso é um agenciamento de poder. Se você não está entendendo, estou te pegando pela mão. Então não existe yoga. Existe um monte de yoga. Qual é o seu? O meu é da tradição. Qual tradição, tio? A tradição do Swami Vivekananda. Beleza, então tá legal pra você? Tá aumentando sua potência, sua alegria, sua forma? Eu não gosto muito da estrutura de poder. Então cria o seu, caralho. Cria o seu Silva Yoga. Mas eles vão me condenar, porque eles vão... Então, eles, para não ficar no sistema, que é bem clichê, são as microfísicas do poder exercidas na instituição yoga, onde há várias organizações e que ditam para você como deve ser um trikonastra, como deve ser a construção da sua aula, como deve se cantar mantra, como deve se pronunciar não sei o quê. E aí quando você pega um yoga que tem um improviso de jazz com piano no meio e os asanas são encadeados com uma espécie de dança, onde não cada um pode executar o seu próprio asana, sendo guiado pelo professor, mas ela não vai ditar para você que tipo de sensação que é. Você fala, isso não é yoga, porque não tá separado com um tapetinho. A industrialização do yoga. Qual é o yoga original, brother? O que faz um yoga ser tradição? É o tempo dele de vida? O desejo, então, captura corpos e consciências. E isso não é um mal em si, contanto que você tenha consciência de que está sendo capturado por um desejo e o quer. Vou dar um exemplo. Vamos manter na arte, você vai para um espetáculo de dança e... Vou dar o meu exemplo, então.
Tô no espetáculo de dança, porque minha filha adora dançar, bailarina, minha esposa também. Da não sei o que, Stockler, sei lá, sou analfabeto nisso. E o espetáculo começa com todo mundo em Sirshassana, plantando bananeira, tá ligado? Apoio de mão. A cortina se abre, puta dos postes de luz. Eu falo, caralho, é Sirshassana, minha filha. Cala a boca, porra. Cala a boca, pai. Tá atrapalhando o espetáculo. Vem comigo, eu tô querendo dizer. Eu não sou iniciado na arte dança, só consigo capturar dali uma postura corporal. E minha filha, que é iniciada na arte dança, sensibilizada pela arte dança, vai além de uma imbecilidade como eu. No meio do espetáculo, sobe uma parede de alpinismo. Olha aí, olha como é tosco a minha interpretação. E os bailarinos correm, saltam na parede e voltam, saltam e voltam, saltam e voltam, sobe, puta. Ah, eu olho pro lado, minha filha chorando, emocionada. Eu olho e fico pensando, puta treinamento da hora de crossfit. Olha a cabeça débil mental. O que você tá querendo dizer? Que meu corpo e minha consciência, capturado por uma única forma de enxergar aquilo, não consegue ir além. Não consegue ir além. O meu corpo, então, reduzido em sua capacidade de afetar e ser afetado pela dança. Eu tenho o meu corpo organizado pela educação física, cara. E pelo yoga. Eu tenho uma baixa sensibilidade perceptiva também em capturar o que aquilo aqui significa. Porque todos aqueles corpos em movimentos, em mim, foram organizados de uma forma que eu enxergo o treinamento desportivo. Pegou o rolê, tiozão? O meu desejo foi capturado e minha consciência também. E no meio do espetáculo eu vou entendendo a história. Pensa no yoga como um espetáculo também. Eu gosto de processo ritual, mas pra gente ficar aqui no rolê. Toda a tua aula de yoga propriamente dita, ela te leva para um mundo sensorial, perceptivo, gigantesco. Mas se você vai sempre munido da mesma territorialidade, você não avança, você não vai além, né? Trikonasana, afasta a perna, trocando a linha com o ombro, com o dedinho, que abre o dedo, não sei o quê. Você perde viveka, a sacação, a intuição advinda da prática do yoga e fica com a parte física do yoga. Então são indivíduos entristecidos com menor potencial de desejo, desejosos, de potência. Desidentificando-se dos seus desejos, menor potência e menor poder criador. Mas o que tem a ver isso tudo? Tudo isso é o sistema capitalista que, ordenando corpos para canalizar, vem comigo que você vai entender agora, todos os desejos dos sujeitados ao capitalismo, tem que estar focado apenas uma meta. Volta para o primeiro rolê. Na criação subjetiva da falta de capital. Seja simbólico, seja em espécie. Tô me perdendo, professor! Se no sistema capitalista cada um consegue dar vazão ao seu desejo, que não seja o acúmulo de capital simbólico ou em espécie, para não ficar pensando só em dinheiro, em dólar, o capitalismo ruína. O capitalismo depende, para manter-se de pé, o sistema organizacional capitalista, que todos os desejos sejam capturados para a produção de capital. O yoga não rompe isso, professor? Nem todos
Volto a dar o exemplo da aula passada, eu comecei aqui de novo para ver se eu estou pegando você pela mão. Há muitos yogas, ou aulas, se você preferir, ou yogis, yoginis, que não tem a menor puta ideia do que está fazendo lá, a não ser organizando corpos dóceis para a labuta, por exemplo, do trabalho. Ou você acha que a Nestlé te chama para dar aula de yoga como se fosse uma ginástica laboral para a galera atingir Kaivalya? Se não é para que eles tenham menos dispensa por problemas de saúde, dor na coluna. Aí você fica, não, caralho, a grana é boa, é 15 pau. É. Não abandona esse emprego, vem comigo no rolê. Mas por que você não cria uma coisa nova, cara? Não cria uma nova forma de laboral, cria linhas de fuga criadoras para romper com essas microestruturas de poder. E eu não vou te dar o exemplo de que tipo de yoga você vai dar numa laboral da Nestlé. Mas que, por exemplo, faça com que alguém do design da Nestlé, do RH da Nestlé, fale assim, caralho, não era isso que eu queria estar trabalhando. Tá entendendo? Aí sim. Você desorganiza aquele corpo e aquela consciência, faz ele entrar em contato com seus próprios desejos e permite ele construir, erigir aparelhos de captura do seu próprio desejo. E o cara sai de lá e, sei lá, vai ser artista plástico, vai ser dançarino, vai ser professor de yoga. Não é assim mais ou menos a sua história, tiozão? É esse rolê que eu queria chegar aqui. Não foi assim que você se tornou meio professor de yoga? Se encheu o saco do mundo corporativista, de uma clínica, ou o que é que seja? Não foi esse rolê que talvez você fez? Os relatos nos cursos e nas teses de doutorado, mestrado, que estudaram os cursos para formar novos professores de yoga, é repleto, é recorrente as histórias de mudança de vida por meio do yoga. Então você, professor de yoga, permita que novos corpos e consciências sejam construídos pela máquina de guerra do yoga e não capture os desejos pelo aparelho de captura desejante yógico que você criou, ou pior, você herdou. Você faz Ctrl+C e Ctrl+V de uma instituição que fez você ser um replicante. Um yogi sedentário, então. Por que sedentário? Eu sou super ativo. Porque você não cria nada, caralho. Então você é um sedentário, entendeu? Essa é a linguagem de Deleuze e Guattari. Um yogi sedentário é um yogi que não se locomove. É um yogi que só repete, é um replicante. Frase típica de yogi sedentário. Não sou eu que falo, é a tradição que fala através de mim. Ou, sou responsável por resgatar a essência perdida do yoga. Um aparelho de captura do desejo, estabelecendo micropolíticas do poder através do yoga. Você não pode construir uma ideia de yogis nomádicos, yogis então que vão, ao contrário dos sedentários, se locomover nessa cartografia yógica gigante. Pensa no yoga como uma cartografia gigante. Vivekananda, Iyengar, Joyce, Hermógenes, Kuvalayananda, vários yogas, brother, Kripalu, sei lá, vários yogas. Onde você tá aí, tio? Você é um replicante? Você é um nomádico, bebendo em várias, e você, se parar para pensar, você construiu o seu próprio. Mas não tem coragem de se afirmar. Porque a estrutura de poder do yoga, mesmo invisível, é tão grande que a pequena você capturou o seu desejo. Daí investimos nos valores dominantes, nas pequenas doses de alegria yógicas, para ter uma função social, em vez de criar uma rota de fuga. Ou seja, é possível com o yoga, então, produzir novos desejos e mais desejos? Sempre foi assim. Patanjali, quando sistematiza uma pluralidade de yogas que existiam antes dele, no seu Yoga Sutra,
nada mais faz do que construir uma maquinaria, né? Um aparelho de captura do desejo para ele. Não é um mal, é só um aparelho de captura desejante do yoga. Tão forte, tão dominante, porque está do lado da religião mais forte da Índia, que é o hinduísmo, que transforma o yoga dele em darshana. O budismo, que é uma linha de fuga criadora dentro da Índia, não é considerado um darshana, porque ele constrói uma linha de fuga criadora. Ele promove novos desejos. Só para dar 2 exemplos, você está viajando nisso. Enquanto o hinduísmo cria o desejo da plenitude, o budismo cria o desejo do vazio. É bem diferente, tio. Utilizando, olha só, meditação. A mesma máquina de guerra. A sujeição social, a subjetividade moldada por modelos abstratos, como o do policial, do mendigo, do professor, do yogi. O yoga, então, também é uma subjetividade moldada por modelos abstratos? Porra! Oh, Roberto, você fala muito palavrão. Isso não condiz. A subjetividade moldada pelos modelos abstratos e yogis que eu recebi e considero como verdade. Pegou o rolê, tio? Ou por que você acha que eu me visto camisa florida, o cabelo parece de um Einstein maluco, injeto alguns palavrões, falo alto? É muito de mim, mas é muito também de uma caracterização para descaracterizar uma subjetividade construindo em você do modelo do que é ser yogi ou yogini. Fala mansa, corpo esbelto, magro, sânscrito, tem o passaporte lotado de carimbos de viagem à Índia. E não que se você tiver isso, não é esse o mal, mas eu digo assim, há um protocolo para ser yogi. Há uma subjetividade moldada por modelos abstratos. Há então uma sujeição social yógica. Você, para ser considerado yogi, precisa passar por isso. Portanto, volto a dizer, uma aula de yoga, como do meu colega Marcos Rojo, filho, que eu nem conheço pessoalmente, mas para mim já é um brother. E o outro brother que eu conheço, o grande profeta, beta profeta. E eu sempre esqueço o nome dela, porque o nome dela é Pepetreca, sei lá o nome, que eu não lembro o nome dela, peço mil desculpas. Mas essa trinca que promove, por exemplo, uma aula de yoga com uma improvisação de piano e improvisações de dança, são formas ou linhas de fuga criadora sendo construídas. Até os modelos de cartaz das aulas que eles fazem, e até o nome do espaço, não é Shanti alguma coisa, não é Shala alguma coisa, é Lab, de laboratório. Irado. São exercícios de modos de existir criador. Ou, em vez de você dar uma aula de yoga com 1 bilhão de asanas, você dá uma aula de 1h30, 2, só em variações do Shavasana? Isso é uma linha de fuga criadora, método de yoga restaurativo da professora Mila Derzetti, por exemplo. São só 2 exemplos de outros milhares que existem, como da própria Mila no CAP, Centro de Assistência Psicossocial aqui de Florianópolis, do Paulo, aqui dando aula para Sem Teto em Florianópolis e outros tantos nas periferias. São novas subjetividades, rompendo, resistindo aos modelos abstratos do que é ser yogi. Há então uma servidão, uma química, junto com a sujeição social. Eu sei que esses nomes é complicado, mas deles o Guattari faz de propósito. Nomádico, sedentário, sujeição social, servidão, uma química, hostidade. Por quê? Eles criam, esse é o rolê deles, eles criam novas noções, novos conceitos na filosofia para desterritorializar você. Essa é a ideia. Para romper com um modelo abstrato que você tem como universal, perfeito si mesmo.
e da quebra, da resistência a esses modelos abstratos, você que se permite ter novas experiências, se permite ser afetado, o seu corpo, a sua consciência criam novas percepções sobre o mundo, vivecas. E aí traz dessa subjetividade, essa desterritorialização, com uma improvisação de jazz no meio de uma aula de yoga, com novos pedaços de terra. Mesmo que seja, caralho, não compôs comigo, não foi legal isso. Mas se trouxe uma nova experiência. Isso é nomádico. Ou vivenciar 1h30 de shavasana, brother. Ir pra um lugar que você não tem nem ideia de que porra que você foi. É samadhi, caralho. Samadhi é desterritorializar-se. Se você praticou meditação e não houve um rompimento do seu eu, não um rompimento, né, de hospital, né? Mas se você teve a vivência, não teve, continuou tendo a vivência do seu eu, do seu ego no sentido de a minha memória, do meu histórico, eu sou o Roberto, professor. Se não teve um rompimento, por microsegundos, quase como um tubo num surf, você não foi para um grau de meditação, ou sequer fez meditação. Talvez concentração. E aí não vou entrar na porra desses conceitos. Mas a ideia de construir novos conceitos aqui, como o do nomádico, o yogi nômade, é para desterritorializar você tirar você do seu chão. É igual você ouvir um solo do Miles Davis, ou Hermeto Pascoal, ou tantos outros, músicos indianos. Ouve Ravi Shankar, brother. Uma música tem 37 minutos. Para mais. Essa é a curtinha dele. Ouve mesmo. Para e ouve. Não vai no, eu vou meditar. Não, para e ouve só, brother. Não precisa fazer pose de yogi. Rompa essa subjetividade moldada para os modelos abstratos do yoga. Ouve só. Da ânsia, da vontade de sair correndo, se deleita, porque você se desterritorializa e territorializa novamente. Para que esse rolê todo? Para tentar fazer você compreender que o yoga é potentíssimo de romper, resistir com essa subjetividade capitalista da falta, caralho. A subjetividade é uma peça dessas máquinas técnicas como TV, internet, rádio, as mídias sociais e também as tradições iógicas, cara. Não todas, claro que não. Mas saia da alienação, saia de avidya, observe uma organização iógica e consiga perceber se ela está exercendo as microfísicas do poder, sujeitando você a um conjunto de regras moralistas, então diminuindo a sua potência de sentir, de ser afetado e afetar outras pessoas. Como assim? Eu diminuo minha potencial de afetar outras pessoas. O seu discurso não muda, seu discurso é Ctrl+C e Ctrl+V do que outro falou e você acha que está falando pela tradição. Mesmo a tradição, ela se modifica, brother. Ela se adapta. Ou tu acha que sempre foi os chakras correlacionados às glândulas endócrinas? É uma desterritorialização de Vivekananda. Ele fez essa desterritorialização. Criou uma nova abstração, criou uma nova subjetividade. Deixa de ser tolo. Não é metáfora. Foi-se criada uma nova subjetividade. Patanjali fez a mesma coisa. E você continua repetindo. Ele não está errado. Está errado é a sua alienação de achar que ele é universal. Não estou propondo romper. Quem sou eu? Romper com tradição ou linhagem. Não é isso. É você munido da alteridade, que é o oposto da alienação, viveka, discernimento espiritual. Ao longo do samadhi, você pode ir desenvolvendo isso. Ter força para criar a sua própria subjetividade, mesmo dentro da instituição onde você está. Olha a teologia da libertação, continua sendo cristã, mas é um outro rolê. Porra, mas aí o que eu vou fazer, caralho? Porque tudo isso, rádio, TV, mídia social, Instagram, eu tenho que romper isso? Não, claro que não. Esse que é o legal de Deleuze e Guattari.
Ele não está propondo uma revolução tipo pega em arma e acaba com o rolê. Por isso as microfísicas do poder de Foucault sendo aqui resgatado, ou micropolíticas do poder. O capitalismo, para manter-se de pé, é indispensável para a sua sobrevivência, a acumulação de capital, a sujeição social e a servidão química na construção da subjetividade capitalista. Pegou o rolê, né? É só olhar para você mesmo, pelo amor de Deus. E abre um Instagram agora se está tendo dúvida. Olha quantas micagens, quantos Ctrl+C e Ctrl+V. Olha, conta quantos Sirchasana tem em foto de Instagram. Vamos ficar só no Instagram. Porque eu não tô entrando no Twitter, eu não sei Twitter. Não tenho também Telegram, não sei. Minha filha enche o saco pra entrar no Twitter, eu entrei uma vez, falei, Jesus, aqui é um inferno de Dante. Olha quantas coisas iguais do yoga tem. Ctrl+C e Ctrl+V. Ah, mas dá certo isso, né? Porque... dá certo, cara. Por que dá certo, caralho? Porque tá todo mundo sujeitado socialmente, todos os seus desejos estão canalizados para a mesma coisa, brother. Ah, mas aí eu vou ganhar mais dinheiro. Então, pegou o rolê, tio. Você mesmo tá vivendo na subjetividade do acúmulo de capital. Você! Você! Você foi agenciado pelo poder capitalista, cara. Ah, mas eu gosto disso. Beleza, tá. Vai no teu rolê. Vai no teu rolê. O que eu estou só dizendo para vocês é que há infinitos rolês. Tipo Neston. É que no empreendedorismo chama de criar um nicho. Sabe criar um nicho? Criar um nicho é criar uma nova subjetividade que ninguém tinha pensado ainda, tiozão. Tô ficando liberalista. Tio. Há um padrão de ser yoga, há um padrão de ser bailarina. É o que Deleuze e Guattari vai chamar de rostificação. Ou seja, há um papel social sujeitado de ser yoga. É disso que eu estou te alertando, para você pelo menos saber que você está nesse papel. E aí você pode assumir, não, eu quero esse papel. Gosto de ser sujeito capitalista. Irado, brother. Não estou sendo irônico, irado. Mas se você quer romper com isso, quer criar um caminho próprio, né? Criar um aparelho de desejo seu e não sujeitado e nem sujeitando outros, se você é professor. Então rompa com essa antiprodução de desejo. Esse é um dos últimos palavrões dele. Como assim antiprodução de desejo? Porque, cara, reprimir o desejo dos outros indivíduos como uma máquina que se retroalimenta, ninguém pode ser diferente da estrutura ideal, dessa subjetividade criada, que fizeram você acreditar que mantém a sociedade positiva, é uma antiprodução de desejo. Você para de ter seu próprio desejo e sujeita o seu corpo a reproduzir os desejos daquela sociedade. Meu nome é Roberto Simões, site é o Contemporâneo. Nos encontramos, então, num próximo curso. Forte abraço.